No ar pela Vibe Mundial. Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu estou muito bem, estou feliz, estou honrada e grata por estar aqui hoje com vocês. Hoje é sábado, hoje é dia de Santo Antônio, dia 13, e eu tenho aqui hoje o nosso tema, que é coragem e resiliência. Então, nós vamos falar a respeito da necessidade que temos de ter este ímpeto, esta raiva, este motor que nos põe para frente e esta condição também de a gente aceitar e aguentar o tranco. Quando a gente aguenta o tranco, é resiliência. Quando a gente tem aquela força, aquele fogo no olho, aquela coisa que vem das ventas, aí é a coragem. E muitas vezes, o que acontece com a gente? Muitas vezes, a gente passa por situações que as pessoas nos colocam e aquelas pessoas, elas pensam que elas estão nos prejudicando, mas não. Elas estão nos colocando, elas estão nos dando força, energia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E por causa disso, então, eu vou começar falando uma mensagem, que é uma mensagem assim, para a gente poder ter uma condição de nos direcionarmos e depois, na hora da gente ir embora, uma mensagem já de finalização. Então, vamos lá. Seja obcecada. Seja obcecada em estudar e em aprender o que ninguém te ensinou na escola, em entender como a sua mente funciona, em descobrir por que você atrai o que atrai e como mudar isso de vez. Conhecimento é poder. E a mulher que tem este poder não volta mais atrás. Eu estou falando de mulher, mas a pessoa que tem este poder. Pode ser homem também, claro. Seja obcecada em ficar mais bonita. Não para agradar ninguém, mas para se olhar no espelho e sentir que cuidar de si mesma com carinho vale a pena. Que se prioriza, que se respeita o suficiente para aparecer bem para você mesma, antes de aparecer para o mundo. Seja obcecada em ficar mais magnética, em trabalhar a sua presença, em trabalhar a sua energia, a forma como você entra num ambiente e faz as pessoas se sentirem melhor e sentirem também que algo mudou no ar. Magnetismo não é um dom. Magnetismo é um cultivo, é um processo, é um desenvolvimento, é uma construção, é uma escolha diária. Seja obcecada em se conhecer, em entender o que te faz bem e o que te drena, o que você tolera e o que você nunca mais vai aceitar. Quem você é quando ninguém está olhando. E também quem você é quando todo mundo te vê. Seja obcecada em evoluir, não com pressa, não com comparação, mas com intenção. Acorde todo dia um pouco mais consciente de quem você está se tornando. Porque a mulher que você está construindo hoje é aquela que vai colher tudo amanhã. Seja obcecada em merecer, em acreditar de verdade que a vida boa, o amor bonito, a prosperidade real e a paz que você tanto busca foram feitas para você também. Não para todas, mas sim para você em especial. Seja obcecada por você, por ser feliz e por crescer. Meus queridos, minhas queridas, crescer dói, dói muito.
E nós precisamos ter esta coragem de ter esta obsessão. Aliás, eu lembrei agora, eu não gosto de filmes, assim, filme de terror. Eu não gosto de filme de terror. Mas eu gosto de filmes inteligentes, que sejam filmes de suspense. E eu lembrei agora de um filme que em inglês, é The Misery. E no português eles colocaram assim, Louca Obsessão. E essa mulher, ela era completamente obcecada por um cara que ele era um escritor. E ele tinha, assim, uma rotina na vida dele, né? Era um ritual. Todo livro que ele ia escrever, ele ia para aquele local e ele escrevia, ele ficava sozinho, ele tinha aquela rotina, né? E essa mulher, ela se achava, e ela era vista, como a maior fã. Ela era fã número 1 dele, né? E aí, o que aconteceu? Tinha este personagem, Misery, que era um personagem do livro dele, de várias e vários livros, o número 1, o número 2. Ele estava assim numa sequência, né? E aí ele era um lugar assim que era um inverno, era um lugar de neve e era um local assim muito afastado. E ele foi escrever esse livro e quando ele estava voltando, ele sofreu um acidente na neve, ele bateu o carro e esta mulher, ela ficou muito feliz em ter socorrido ele, porque ela era fã número 1 dele. E aí ela foi cuidando dele e quando ela estava cuidando dele, ela percebeu que ele estava com os escritos, ele estava indo embora. E aí aqueles escritos que ele ficou fazendo aquele tempão, ele estava se recompondo, ele estava se recuperando, e o que ela descobriu? Ela ficou lendo os escritos e ela descobriu que ele matou a personagem Misery. Meu Deus, e era a personagem que ela mais amava. Meu Deus, essa mulher, ela fez um inferno na vida desse cara e ela não recebeu o Oscar. Eu não lembro se ela recebeu o Oscar por esse filme. Porque ela fez o filme... Ai. Daqui a pouco eu lembro. Era um filme que era na mesma época do Conduzindo Miss Daisy. Que o Conduzindo Miss Daisy ele venceu neste ano. E aí no outro ano ela que venceu. Porque ela é uma mulher maravilhosa. Ela é uma mulher assim... Ela é uma mulher muito encantadora e ela é uma mulher muito assim forte, né? E nesse primeiro filme que ela venceu o Oscar, ela era uma coitadinha, né? Aqui ela era uma enfermeira ou talvez uma assistente de enfermagem, alguma coisa assim. E aí ela tinha, eu lembrei agora, o nome dela é Kathy Bates. Nossa, essa mulher ela é maravilhosa. E aí, neste filme, ela agora vai fazer esse tormento e ela vai querer que ele reconstrua o livro todo, né? Ela vai querer que ele faça novamente e que ele mude os personagens e que ele mude completamente a história, né? E ela recebeu esse Oscar, né, neste filme, né, no The Misery, que é a louca obsessão. E aí essa mulher, ela tem essa obsessão, mas essa obsessão que ela tem é uma obsessão louca, é uma obsessão demente. Mas a gente aprende também com essas pessoas que têm o outro lado, porque tudo na nossa vida são os dois lados da moeda, né? Então, às vezes, a gente está muito fraco, às vezes a gente está muito
prostrado. Às vezes a gente está levando as coisas assim, ai, no banho-maria, ai, deixa como tá para ver como é que fica. Porque o nosso cérebro, ele foi comportado e ele foi programado para a gente viver assim, mais ou menos no automático. O nosso cérebro, ele não quer ter muito trabalho, ele quer ficar assim, sabe, no automático. E esse automático é uma espécie de situação que nós vivemos num andar, vamos colocar entre aspas, hipnótico. E neste hipnótico que a gente vive, a gente está sempre assim, então, vamos lá, é assim mesmo, né? Mas, de vez em quando, a gente leva uma pessoa que eu amo muito, ela sempre diz assim, ó, de vez em quando a gente leva uns tapa na orelha. E esses tapas na orelha que a gente recebe, às vezes ele vem de alguém que é um inimigo, que era um inimigo oculto, é um algoz que está querendo nos fazer de vítimas, né? E é muito legal a gente receber essas condições, de vez em quando, assim, para a gente poder acordar. E quando a gente sai desse hipnótico, a gente já fica com aquele susto. E esse susto faz, inclusive, eu já li sobre isso na psicanálise, que as pessoas, até quando elas estão num estado de embriaguez, que elas estão bêbadas, quando elas levam esse choque violento de realidade, elas acordam, passa aquele estado que ela estava de pileque, de embriaguez, ela acorda, porque isso daí faz as nossas fibras ficarem vivas, né? E aí, o que acontece, né? Quando a gente recebe estes sinais, a gente acorda e a nossa mente, ela queria ignorar alguns sinais, né? Sinais de desonestidade, sinais de falsidade, desvio de caráter que as pessoas têm ao nosso redor e que a gente não imagina. A gente está naquela situação que é uma situação assim de ingenuidade, de bobeira, né? Por quê? Porque a gente está indo com o nosso freio de mão puxado. A gente está querendo, deixa como tá para ver como é que fica. A gente está querendo ir naquele no bem bom, né? A minha mãe falava, a minha mãe, ela era terrível, né? Minha mãe falava assim, você fica deitada aí, vai perder a hora, fica esquentando o saco. E era uma coisa assim, malcriada dela, terrível, né? Porque nem é todo mundo que tem este órgão aí, mas é o que as pessoas fazem. A gente fica, né, nesse estado assim de torpor. E esse cara, quando ele foi, ele ficou tão grato por essa enfermeira, era a enfermeira Rose, por ela ter cuidado dele. Ai, que bom! Ela era a sua fã número 1. E quando ela descobre que ele vai assassinar, né, este personagem aí que ela amava tanto, aí que ele tem que começar a cuidar, porque senão o que vai acontecer? Ele vai de arrasta, porque ela não quer perder aquele personagem que ela se afeiçoou tanto. Então, isso daí, para vocês terem uma ideia, esse filme é da década de 90. Né? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cinema e dos filmes que eu assisti, este é um dos filmes assim mais eletrizantes para mim, né? Porque a gente fica naquele nervoso, né? Naquele medo. E se eu não me engano, este filme ele foi escrito por aquele escritor que é um escritor, né? O Stephen King. Que o Stephen King, ele é maravilhoso, né? E as coisas que ele faz assim, ele tem aquela visão. Ele foi atropelado numa época, na vida real, né?
dele. E aí, com ele ficando convalescente, ele fez uns livros lá ainda mais eletrizantes, porque ele tem essa característica, né, de ter essa visão e essa mente que é uma mente eletrizante. E ela, quando ela descobre, né, que ele matou essa personagem, Misery, ela começou a ficar em cima dele e ele ia ter que reescrever a história. Então ele precisou cuidar da vida dele. Então nós estamos assim acreditando que está tudo bem, que está tudo certo. Ai, sabe? Não fica, não se preocupa não. O time está ganhando. A gente vai entrar com salto alto mesmo. Mas aí o que que acontece? A gente leva aquele trupicão, a gente leva aquele susto, e aí o nosso cérebro, ele começa a fazer aquele escaneamento, né? Quando eu vou falar de escaneamento para os meus alunos, eu falo para ele, né, que a gente vai fazer tru, 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 tru. Esse escaneamento, que é a função que o nosso feedback tem na administração, é esse escaneamento, é essa verificação, é esta condição que nós temos de saber assim, onde é que eu errei? Onde é que eu preciso ir lá e ver aquele fiozinho que ele está puxado ali? É a partir dali que eu vou ter que voltar e começar a corrigir. Porque se a gente não corrigir, o que vai acontecer é que a gente vai indo para frente e nós nos enganamos. Nós não estamos indo para frente. Nós estamos, na verdade, pisando sobre os nossos próprios pés e não avançando, não evoluindo, não crescendo, porque a gente precisa deste crescimento. Então, o que que a gente vai fazendo? A gente vai verificando agora, microexpressões. Eu já vi isso em algum lugar. O que que isso significa? A que isso vai me remeter? Segundas intenções. Eu estou entendendo que isso aqui tem uma coisa que eu já vi antes. E também uma coisa que a gente, quando vê, a gente nunca mais vai esquecer e a gente nunca mais vai desver. É aquela coisa que nós chamamos de olhos de predador. Às vezes as pessoas, elas vão tentar não dar no bico. Elas vão tentar disfarçar. Mas você já viu aquilo, você entendeu. Aí ela já te transmitiu a mensagem, mesmo sem querer, porque a gente também se trai. Então, a gente precisa mais ou menos ficar esperto. E o que que ela fez? Ela pagou esse preço de te expor. E aí, quando você acordou, o que que aconteceu? Ela te ensinou de graça. E aí, vai ter uma cicatriz em cima disso, você vai entender que isso aconteceu, mas o que que acontece? Acaba tendo um propósito por trás dessa cicatriz, por trás dessa ferida, porque se você bobear, a ferida vai lá e ela vai sangrar. E é claro que você não vai ficar lambendo, porque se você ficar lambendo, vai continuar sangrando. Então você vai ter que superar aquilo. E quando você superar aquilo, você vai ficar com essa obsessão de melhorar, obsessão de crescer, obsessão de superar aquilo, obsessão de querer o melhor, obsessão de merecer o melhor, obsessão de entender aquilo que aconteceu e que aquilo não foi bom para você e que você não quer mais. E de você entender quem é que está te olhando com esses olhos de inveja ou de querer uma coisa que é tua, de querer que você caia ali e bate a boca ali na frente. Então, o que que vai acontecer? Quando você passou por esse susto, o teu cérebro, aquela dor que ele passou,
ela vai ser transformada num combustível químico, que vai ser uma coisa muito direcionada. Você vai ficar com isso. Então, raiva é bom sim. Neste meu livro que a gente está fazendo agora, em 9 autores, o meu tema é o tema da inteligência emocional, que é o QE, quociente emocional. E não quer dizer que a gente vai ficar uma pessoa fria, que a gente vai deixar de ter sentimentos, que a gente vai deixar de ter emoções. Não, e eu preciso dessas emoções, que seja da raiva, que seja da tristeza, que seja de qualquer coisa que vai me fazer mal, mas que eu preciso ter uma condição de converter aquilo numa coisa que seja boa para mim, que seja uma coisa que vai me dar estratégia, que vai me dar foco, que vai me dar energia. Então, esta raiva direcionada, ela vai me trazer uma dopamina de conquista. E isso vai me dar o dobro de força física e mental. E este meu detrator, este meu algoz, este meu inimigo que eu não sabia, que ele veio me dar aquele empurrão, o que vai acontecer? Ele me deu impulso. Ele me deu aquela mola propulsora, porque muitas vezes, a minha motivação vai vir daí. Vai vir deste olho que eu vou ter agora, olho de águia. Eye of the Tiger, que é lá do tan 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 tan. Que é isso? Aquela vontade, aquele desejo que você tem de você superar, de você crescer, de você vencer e de você fazer por si e de você saber que você merece e de você saber que você tem aquela honra, que você tem aquela alegria, que você tem aquela antifragilidade. Você é totalmente antifrágil. Você venceu aquela programação que você tinha de vou lá, então, sabe, igual eu tô agora para a Copa. Pessoal, nossa, que legal, vai ter Copa agora, né? Pessoal, eu não gosto de Copa. Desculpa, mas eu vou falar para vocês a verdade. Eu não gosto de Copa, sabe por quê? Porque eu odeio, com todas as forças do meu ser, eu odeio fogos. Porque os fogos, simplesmente, eles destroem os animais. Eu vejo, eu sei, eu convivo com os animais. O jeito que os cães ficam, que os gatos menos ainda. Os cães ficam ainda mais. E os passarinhos, eles morrem do coração por causa do susto que eles têm nas árvores. Então, gente, eu não gosto de Copa, porque as pessoas, elas não têm limite. Se ganhou, se perdeu. Gente, eu estava com os meus animais lá, com os meus cachorros, na Copa de 2014, e eu não estava assistindo, eu não estava vendo, eu estava com eles, e aí aquele monte de fogos, eu falei, meu Deus, eu acho que deve ter ganho. Muito! E perdeu de 7-1. Eu falei, Jesus, o que é isso? Mas sabe por quê? A pessoa já gastou mesmo, então já que ela já gastou, então agora ela vai soltar os fogos. Então a gente precisa aprender muito, a gente precisa crescer muito e a gente precisa aprender com os animais. Eu tinha trazido aqui uma esponjinha que era para mostrar a única coisa que eu estou investindo verde e amarelo, é aquela esponjinha lá de louça, que ela é verde e amarela. Ela está lá na minha bolsa. Eu esqueci de trazer hoje. Mas eu quero, sim, eu gosto do Brasil, sim, não tenho vontade de ir embora, não. Eu tenho vontade que o Brasil cresça, sim, eu torço pelo Brasil. Brasil, zil, varonil. Mas essa coisa de jogo, essa gente já entregou, né? Eu vi ontem um vídeo e eu vou deixar aqui, gravado. O cara falou que ele já sabe, que já tem numa Economist, na capa, que já tem lá quem foi que venceu, que é Portugal e que é o Cristiano Ronaldo.
Ele já tem lá gravado isso. Então eu falo, meu Deus, será que é verdade? Será que eles têm esse dom de profecia? E esse dom de profecia diz que veio até dos Simpsons. Então vamos ver. Mas, enquanto isso não acontece, vamos gostar de nós, vamos fazer o que nós precisamos fazer. E para isso, o que eu preciso? Eu preciso me perdoar pelas coisas que eu já fiz e que eu não devia ter feito. Então, esta é a minha mensagem. Eu me perdoo. Eu me perdoo pelos erros do passado. Eu me perdoo porque eu não sabia o que hoje eu sei. Eu fiz o melhor que eu pude com a consciência que eu tinha. Eu me perdoo por não ter me protegido. Eu me perdoo por ter me abandonado. Eu não tinha como saber antes. Eu não tinha como ter agido de forma diferente. E eu me respeito hoje. E eu me dou mais compreensão hoje. Eu me ofereço o melhor de mim agora. Eu me ofereço todo o amor que eu tenho para dar. Aqui agora eu escolho me perdoar e deixar o passado para trás. Eu ainda tenho muita coisa para viver. E agora eu estou muito mais consciente. Neste momento, eu posso tomar decisões mais alinhadas. E provavelmente eu vou errar de novo. E quando eu errar, eu também vou me perdoar. E aqui agora eu faço um compromisso comigo mesma de ser mais paciente comigo, de ser mais amorosa comigo, de ser mais compreensiva comigo, de ser mais leve comigo. Agora, eu respiro e eu fiz tudo o que eu podia. E eu ainda tenho muita coisa pela frente, se Deus quiser. E eu acredito que eu ainda tenho uma vida maravilhosa para viver e para desfrutar. E a partir de tudo o que eu já aprendi do meu passado, eu desejo construir um futuro brilhante e maravilhoso. E é isto que importa agora. Está feito. Amém. Meus queridos, obrigada por estarem aqui comigo. Muita gratidão por todas as mensagens maravilhosas que eu recebi por ocasião do meu aniversário no dia 10. 10 de junho, meu aniversário, e 18 de junho agora, 1 ano de Rádio Vibe Mundial. Pessoal, eu sou muito grata, eu me perdoo e eu sou obcecada por mim, pelo meu futuro. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Jean. Deus abençoe. Beijos. Ótimo final de semana. Obrigado. Você ouviu na Vibe Mundial